Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas, apresentado pela ICL. No dia de hoje, temos a honra de poder fazer esse bate-papo que vai ser espetacular a respeito de fixação biológica de nitrogênio. E presente comigo aqui, eu sou o Estevam Penha, eu atuo como gerente de desenvolvimento de mercado da ICL no estado de Mato Grosso e Rondônia. Eu tenho a honra de apresentar aqui do meu time a Amanda Gilabel, que é consultora de desenvolvimento de mercado. Olá, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Ótimo, obrigado pela presença, Amanda. E de maneira que eu estou aqui, quem pudesse ver vai perceber que eu estou até arrepiado em poder anunciar a nossa entrevistada de hoje para compor o nosso bate-papo. Ela que é engenheira agrônoma, formada na Exalc em 79, fez mestrado também pela Exalc em 81, depois fez doutorado na Federal do Rio em 85, 2 pós-doutorados nos Estados Unidos, depois fez um pós-doutorado em Sevilha, na Espanha, atua como pesquisadora da Embrapa desde 82 e, dentre inúmeros prêmios que ela recebeu, tem um que se destaca desse ano, como a mulher que, com muita alegria, eu digo para vocês, que é a primeira brasileira da América do Sul inteira e está entre os 100 melhores pesquisadores de agronomia do mundo. Então, professora Mariângela, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra poder fazer esse bate-papo junto contigo e seja muito bem-vinda ao Plantcast. Eu que agradeço, olá a todos, e para mim, para o grupo de pesquisa, né, nosso aqui, para nós que é uma honra estar aqui hoje, porque a gente trabalha muito, né, em direção à pesquisa, a gente realmente se esforça para chegar ao melhor para o agricultor e não adianta nada, né, se isso realmente não chega ao agricultor de uma forma certa. Então, os colegas, os agrônomos, os técnicos, é muito importante a gente esclarecer todas as dúvidas e mostrar a mensagem correta, né? Porque é isso que traz alegria para a gente está sendo usado a coisa certa e principalmente entender por que aquilo está sendo usado, né? Então, é para isso que a gente se treina, é para isso que a gente estuda, sabe? Eu tenho uma coisa que tem aquelas coisas na vida que marcam bastante, né? Então, uma foi meu professor de português, que eu adorava, e a gente brigando com ele, falando, não aguento mais estudar análise sintática, para que serve isso, né? Ele falou, não, serve para vocês aprenderem a pensar, né? Então, eu acho assim, a gente, né, agrônomos, técnicos, agropecuários, tudo, o importante é a gente saber pensar, né? Então, pensar por que está usando aquilo, não simplesmente pegar um papel e falar, falou que é isso aqui. Então, tirar dúvidas e tudo isso aí dá aquela segurança da gente poder transmitir corretamente para o agricultor aquela mensagem que a gente está dando. Então, estamos aqui hoje para esclarecer o que for necessário. E o que não der para esclarecer hoje, aqui na Embrapa Soja, meu colega Marco Antônio Nogueira, a gente está sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. Excelente, vocês estão vendo que hoje o nosso bate-papo promete, tem muita informação boa que está por vir. Eu gostaria de fazer uma pergunta, até curiosidade mesmo, em conhecer um pouquinho da sua trajetória. Queria que a senhora Mariângela pudesse compartilhar com a gente e com os ouvintes um pouco da sua trajetória, as experiências profissionais ao longo de tantos anos dedicados à agricultura, né, que desde os primeiros trabalhos já demonstrou essa paixão, né, pela parte daquilo que a gente não vê, mas que impacta tanto, né, no campo, que é esse mundo microbiológico que tem tanto a ser descoberto ainda. Eu fui fascinada, sabe, por biologia, por tudo que relacionasse aí você, fisiologia, né, o podcast de vocês,
Fotossíntese, respiração, criança, sabe? Eu me lembro de fazendo experiência com a minha avó, aquele negócio de cobrir a folha, tirar a folha, sabe? Tudo isso, então era uma coisa assim. E os micro-organismos, né? Também, minha avó era professora de ciências, então me ensinou, me deu um livro de microbiologia, daí eu me encontrei. Daí eu fui fazer agronomia, era uma coisa bastante improvável, né? Minha classe inteira em São Paulo foi para a área médica e eu odeio sangue, doenças, essas coisas, né? Então, eu falei, eu gosto do campo, do ar, trabalhar ao ar livre, daí então eu falei, não, vou para agronomia, mas era muito improvável, naquela época tinha pouquíssimas mulheres, eu não tinha família no agro, né, então não ia tocar a fazenda de ninguém da família, mas eu fui realmente porque eu gostava, já sabia que eu queria pesquisa e tudo isso. E daí o interessante é que eu sempre segui assim, que eu tinha que fazer aquilo que eu gostava, que eu achava que era certo. Daí, ali no último ano de faculdade, quando eu realmente daí comecei o meu primeiro estágio em fixação de nitrogênio, porque por 2 anos eu tive um acidente lá de percurso, uma gravidez não programada, daí eu tinha que trabalhar, né? Então eu trabalhava na Exalc, estudava na Exalc, mas tinha que trabalhar para sustentar a família. Daí fiquei trabalhando 2 anos em biblioteca, que era fazendo catalogação lá, que era o Plano Açúcar, que era o programa do açúcar e do álcool, e daí eles estavam montando uma biblioteca, eu fui trabalhar lá. Mas daí quando chegou no último ano, eu falei, não, eu economizei bastante, daí eu fazia também freelancer de datilografia, tradução de inglês em casa, eu falei, não, agora eu vou para aquilo que eu quero, e comecei com a fixação de nitrogênio estágio no último ano da graduação. E os professores, sabe, vários professores mesmo naquela época, meus colegas de turma falavam, nossa, você não tem futuro nisso, você tem que ir para os químicos, para os fertilizantes. Eu, não, mas eu gosto dos bichinhos. E você vê, né, pelo menos é dessas coisas de em vida vir o reconhecimento, porque hoje os bichinhos estão com tudo, né, então, aqueles colegas que falavam que eu não ia ter futuro, porque era mulher, porque estava indo para o químico, que era mãe, que era tudo, hoje todos eles falam, mas a gente estava errado. Que bacana, é interessante demais, a paixão vem desde cedo, então, por esse universo, né, e como disse, está no auge, graças a Deus está todo mundo voltando a atenção para isso. Vamos lá, então, né, para começar o assunto aí, que é de extrema importância, para você comentar um pouquinho sobre o que é a FBN e por que ela é tão importante desse jeito, especialmente para a soja brasileira, né? Lembrando que a gente cita a soja porque é o case de maior sucesso, mas que outras leguminosas também têm possibilidade de se beneficiar desse processo, né? Então, para a senhora comentar um pouquinho aí. Tá bom, então é assim, as plantas precisam muito do nitrogênio, é um nutriente que elas requerem em maior quantidade, porque faz parte, já começa lá no DNA, no RNA, né, aminoácidos, proteínas, e proteína é vida, né, então é por isso que as plantas precisam tanto do nitrogênio, porque precisam de vida, né. Acontece que esse nitrogênio, nós temos aqui, é um paradoxo, porque aqui a atmosfera que a gente respira tem quase 80% de N, mas nenhuma planta ou animal consegue aproveitar esse nitrogênio. E em termos evolutivos, alguns procariotos, especialmente bactérias, há bilhões de anos, antes que tivesse qualquer planta na superfície da Terra, eles evoluíram para ter uma enzima, a nitrogenase, que é capaz de capturar o nitrogênio do ar e transformar na amônia que eles precisavam, né? Então, era uma vantagem adaptativa evolutiva, né? Então, que eles conseguiam ter o nitrogênio a partir da atmosfera, que já tinha muito N2 também. Então, essas bactérias foram... essa vantagem adaptativa, né, foi transferida
os genes que eram responsáveis pela síntese dessa enzima, eles foram transferidos horizontalmente para outras bactérias que não eram nem relacionadas, então, também transmitindo capacidade de fixar nitrogênio para essas outras bactérias. Então, a gente tem uma variedade de, principalmente bactérias, que eu falei, que elas têm codificam essa enzima, que são capazes de fazer esse processo. Só que o que aconteceu? Daí surgiram as plantas. Quando surgiram as plantas, essas bactérias passaram a se associar com essas plantas em diferentes graus de especificidade. Então, tem aquelas que não se associam de jeito nenhum, ficam lá só no solo ou nas águas, né? Tem aquelas que ficam perto da rizosfera, então conseguindo passar um pouco do nitrogênio que fixaram para as plantas, então a gente chama essas de associativas ou rizosféricas. Outras têm uma relação um pouco mais estreita, começaram a chamar de endofíticas, que elas entram nas plantas, ficam ali nos vasos do xilema, às vezes perto do floema também, e daí fixa um pouco de nitrogênio, consegue dar para a planta também. E aquelas que representam a forma mais evoluída de associação com as plantas, né, que a gente chama coletivamente de rizóbio, que até se desenvolveram, conseguiram uma evolução para formar estruturas típicas nas raízes das plantas, que são os nódulos, onde elas ficam completamente protegidas e podem ter o máximo do processo da fixação de nitrogênio, já ligado diretamente no xilema da planta, então já envia diretamente o nitrogênio fixado para a planta, e também ligado pelo floema, então recebendo fontes de carbono e energia da planta. Então, todas são importantes para a nossa agricultura e para o meio ambiente, porque elas, embora elas tenham diferentes graus de contribuição para a planta, por exemplo, as rizosféricas, associativas, a gente fala que no máximo ali 25%, as endofíticas no máximo 50%, simbióticas pode chegar a 100%, como é o caso da soja. Mas do jeito que o fertilizante nitrogenado, ele é poluente, altamente poluente, porque as plantas conseguem aproveitar só 50% nas condições brasileiras, no máximo 50%, metade já é perdido por lixiviação, né, porque qualquer fonte de nitrogênio, quando colocado nos nossos solos brasileiros aqui, que são bastante aerados, já se transforma em nitrato, que é muito solúvel, então qualquer umidade, chuva, já vai escorrer esse nitrato, né, para o lençol freático ou superficialmente para algum rio ou lago, e também tem emissão de gases de efeito estufa, então é extremamente poluente. Então se calcula que só nessa parte de emissão de gases de efeito estufa, e porque para sintetizar o fertilizante nitrogenado precisa muita energia, né, para romper essa tripla ligação que essas bactériazinhas tão pequenininhas conseguem fazer de graça para nós, então a relação é até para cada quilo de nitrogênio, aproximadamente 10 quilos de CO2 equivalente. Então, uma poluição ambiental bastante grande, isso sem nem considerar lá a lixiviação do nitrato, né, e um custo absurdo para o agricultor. Então, vamos falar no nosso caso, né, que a Amanda referiu, o nosso caso emblemático, mais bonito, que é o da soja. Então, hoje a gente tem orgulho, né, até saiu uma revisão no Plant and Soil esse ano, com dados de todo mundo, e o Brasil é líder de fixação, de aproveitamento da fixação do nitrogênio na agricultura, líder mundial, e isso se devendo à soja. Então, daí é um caso bonito da gente contar do quê? Porque você vê como a pesquisa é importante. Por que o Brasil... Olha, a soja exótica no Brasil, ela não é nativa no Brasil. Nós não temos diversidade de soja no Brasil e nós não temos também a diversidade da bactéria que evoluiu lá milhões de anos com a soja.
e mesmo assim a gente consegue superar de longe até o próprio Centro de Diversidade Genética, que é a China. Isso por quê? Porque a gente teve a sorte de ter microbiologistas com visão, né, de que essa cultura nova que estava entrando no Brasil poderia se beneficiar do processo de fixação de nitrogênio. Então, agora a gente está completando mais ou menos 70 anos, a gente fez uma retrospectiva histórica, né, e que a gente publicou até no livro lá de bioinsumos na cultura da soja, que foi lançado esse ano. Então, que foi o reconhecimento da importância, começar a buscar STIPs em universidades dos Estados Unidos, da Austrália, começar a testar com os genótipos brasileiros, começar a selecionar o que era melhor para os genótipos brasileiros, sempre fazendo a seleção do genótipo na presença da bactéria, da fixação de nitrogênio. Então, todo esse trabalho, né, que foi desenvolvido pelo professor Jardim Freire, do Rio Grande do Sul, e pela pesquisadora da Embrapa, que foi a pessoa que me contratou também, que me deu meu primeiro emprego, a doutora Joana Doberainer, do Rio, duas pessoas cientistas com visão e personalidade forte, porque no Brasil não adianta só ter visão, né? Você tem que gritar bem alto para as pessoas te ouvirem. Então, a gente tem a sorte dos dois terem um gênio, que eu vou te contar, viu? Os dois eram bem geniosos e lutaram, né? Se não fosse isso, não teriam ido adiante, porque lutar com melhorista, então, nossa, essa é uma tarefa bem difícil, né, mas eles conseguiram provar essa importância, então fizeram todas, e nunca parou, e daí você pega, assim, os casos, tudo bem, você sabe que a fixação do nitrogênio funciona, e daí? Mas como que vai chegar até o agricultor? Então, lá foi o professor Jardim Freire, ele produzia artesanalmente lá na universidade doses de inoculante para distribuir, mas daí o mercado aumentou, daí ele foi lá, ajudou a estabelecer a primeira indústria de inoculante no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, em 1956, depois foram ajudando as outras indústrias que vieram, daí quando realmente cresceu mais ainda, se verificou a necessidade de ter uma legislação, né, para assegurar que o que a pesquisa estava desenvolvendo ia chegar de fato ao agricultor com boa qualidade. Então, indústria, legislativa e pesquisa se uniram, né, para formar a primeira lei, né, que é de 1981, e daí que foi se aperfeiçoando, a última revisão dela foi 2010, 2011, e esse sucesso, então, não é aquela coisa que a gente fala assim, tirei do bolso hoje, olha aqui, não, são 70 anos de pesquisa, desenvolvimento industrial, porque você visita aqui as indústrias do Brasil, da Argentina, nossa, você tá top do mundo, entendeu? Extrema boa qualidade, estão exportando tudo. E a nossa legislação, que realmente é um modelo, vários países até escrevem para a gente nisso. Isso tudo chegou ao quê? Olha a importância. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem no Brasil em todos os sentidos, hoje a nossa soja é totalmente independente de fertilizante nitrogenado, ela não precisa. Ao contrário dos Estados Unidos, que não aplicaram, né, tempo e recursos, eles pararam lá na década de 70, mais ou menos, 80, eles pararam de trabalhar com fixação de nitrogênio na soja. E porque o nitrogênio, o fertilizante lá era subsidiado, era barato, mais fácil, né? Então pararam, então a soja deles não fixa como a nossa. Na China também não foram... deve ter uma riqueza incrível de bactérias lá na China, né? Tanto que esses centros de diversidade genética são uma fonte incrível de possibilidades, né? Tanto que hoje, das 4 STIPs brasileiras que são usadas no inoculante, a nossa melhor ali, que tem maior capacidade de fixação, ela é como filha, né?
de uma que foi isolada lá na Austrália, que é um centro de diversidade de glicínia selvagem. Então, até mandamos uma aluna lá que falei, volta no lugar lá, queremos mais, mas daí tem uma pandemia, não podia viajar muito lá, não conseguiu. Mas, então, mostra esse esforço, né, então, e a quanta gente a gente deve por estar nessa situação hoje. Então, para dar número, né, que as pessoas gostam de números, então, em 2021, a gente fez os cálculos. Se a soja brasileira não tivesse fixação de nitrogênio no preço que estava o fertilizante, a área cultivada, rendimento médio nacional, ia dar uma economia de 17 bilhões de dólares. Só que hoje, para essa outra safra, para essa safra que agora vai iniciar, esse preço absurdo que está o fertilizante nitrogenado, isso já aumentou para 40 bilhões de dólares, que a gente não está tendo que colocar na soja, né? E deixando, tão importante quanto isso também a parte ambiental, né? Deixando de emitir mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E a gente, né, das dificuldades, às vezes a gente vê as oportunidades, então esse preço do fertilizante absurdo que está por causa todas essas dificuldades da guerra da Rússia e da Ucrânia, então a gente tem já, fala aqui, estou na Embrapa Soja há 30 anos, antes eu trabalhava com feijão, né, igual a Amanda, mas vim para cá trabalhando com soja, e daí, olha, são 30 anos de uma ladainha do que todo mundo lá vai botar nitrogênio na soja, só um pouquinho, para ter o teto de rendimento e tal. Gente, são aqui 30 anos de trabalho que eu tive, que assim, ó, já mais de 300 ensaios. Já põe nitrogênio no plantio, depois veio o que era o plantio direto, sequestrava o carbono, ia faltar, o nitrogênio ia faltar, não, plantio direto convencional, depois veio transgênica, não ia fixar, sendo transgênica, nitrogênio no florescimento, enchimento dos grãos, a gente tem tudo que você possa imaginar, então a gente acha assim, como o agricultor está com uma corda no pescoço e tudo, é uma grande oportunidade para ele acreditar na gente, não acreditar nos vendedores e não colocar nada de nitrogênio, que ele vai ver que não vai perder e vai economizar. E o ambiente também vai agradecer também. Nossa, mas já é uma reflexão incrível, né, Amanda? Olha só, os números chegam a ser assustadores, né, do tamanho da economia que isso gera para o país. E sempre é recorrente esse bate-papo, né? Esses dilemas, coloca N, não coloca N. A gente está vendo aqui que tem muita pesquisa, anos dedicado a chegar na melhor estirpe, no melhor posicionamento, a melhor dosagem de inoculante, para poder tornar o país o que é hoje referência, né, na produção de soja. E será, até uma pergunta, Mariana, será que esses agricultores que dizem, é preciso colocar um pouquinho de nitrogênio nessa soja, não será que estão deixando algum detalhe escapar em atenção à fixação biológica? Porque, assim, são N fatores que vão auxiliar ou atrapalhar a fixação biológica. Você poderia comentar para a gente aqui um pouquinho de quais são esses, são muitos, né? Mas assim, os fatores que mais impactam na qualidade dessa fixação biológica, que seja temperatura de solo, qualidade do inoculante, que a gente ficou até feliz aqui com a informação que a do Brasil é top, né? Ainda bem a gente está bem assegurado em relação a isso. A nossa legislação tem a régua lá em cima e isso nos dá muita segurança. Mas tem os fatores que eu creio que no campo a gente consegue melhorar. E eu gostaria que você pudesse comentar um pouco mais para a gente aqui as atenções que o agricultor tem que ter na fixação biológica. Então, antes a gente falava assim, inocula. Assim como a gente falava, plantio direto, faz plantio direto. Então a gente já evoluiu, a gente não está mais falando inocula, a gente está falando pratique boas práticas de inoculação. Entendeu? Não adianta inocular, você tem que ter boas práticas de inoculação. Assim como no plantio direto, a gente não está mais falando, a gente está falando plantio direto com qualidade. Não adianta mais aquele plantio direto que destrói terraço, diz que não precisa, não faz rotação de cultura, nada disso. Então, a gente está num outro patamar.
E boas práticas de inoculação, porque não adianta pensar principalmente no agricultor que ele está lidando com seres vivos, e seres extremamente delicados, né, que não tem, assim, uma pele para se proteger, nas plantas, por exemplo, que tem toda a parte externa que protege, não, eles são extremamente sensíveis, então eles podem morrer com tudo, e a gente fica sem surpresa que a gente vai ao campo, que nem aqui a gente tem um programa bastante intensivo aqui no Paraná, uma parceria era com a Emater, agora é Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e fazendo um questionamento lá para o agricultor, como é que ele planta. Então, a gente fica assim, porque 40% ainda joga direto na caixa de semeador inoculante. Aquilo lá não mistura, não nada, às vezes a caixa está quente, nada. Então, é aquele tempinho que ele tem que separar para ele ir lá fazer inoculação, deixar secar, deixar na sombra, aerado, para ir plantar. Outra coisa, plantio no pó. Não adianta, entendeu? Então, o agricultor vem, não, mas quero plantar. Não, a gente tem dados aqui que 4 horas no solo extremamente seco, as bactérias morrem. Por que vocês acham, olha, que a gente, assim, não é só o trabalho de seleção de estirpes e adaptação aos genótipos, a gente tem todo o trabalho das tecnologias, de como você deve fazer inoculação. Isso não sai assim do dia. Por exemplo, hoje, tecnicamente, a recomendação é que você tem que colocar no mínimo 1,2 milhões de células por semente. Essa é a recomendação técnica. Como vocês acham que saiu esse aí? Um dia eu sentei lá num bar tomando uma cerveja, falei, quem dá mais, dá 800? Não, isso nasceu de um monte de experimentos a campo que a gente fez, com diferentes doses, concentrações de células, e vimos que tem que ser no mínimo 1,2 milhões de células. Agora, vamos àquilo que eu falei que é bom a gente pensar. Cada nódulo, uma planta, uma soja bem nodulada, lá em R1, R2, ela tem 40, 80 nódulos. Uma célula, ela dá um nódulo. Então, na verdade, você precisaria ter 40, 80 células. Eu estou colocando 1,2 milhões no mínimo. Lá, agora, no Mato Piba, a gente está vendo que precisa colocar no mínimo 6 milhões, entendeu? Porque condições muito estressantes. Por quê? É a mesma coisa do espermatozoide fecundar um nódulo. São milhares e milhares para um conseguir chegar lá. E a mesma coisa, são milhares de células da bactéria que tem que lutar para conseguir chegar lá e formar um nódulo. Então, tudo que acelera essa morte, que são as condições estressantes, solo sem nada de umidade, temperatura que nem a gente vê lá no Tocantins, dá 52 graus lá no solo, Cuiabá também, né? Mas por vários dias ali, então tudo isso é limitante. Então você deve fazer as boas práticas, né? Tentar não plantar no pó, misturar o inoculante adequadamente, não jogar só na caixa semeadora. Se for inoculante turfoso, usar a solução açucarada 10% para aderir àquele inoculante, né? E também, olha, a fixação do nitrogênio vai ser nitrogênio, não é? Então, condições muito importantes, toda a fertilidade do solo. Porque aquela lei do barrilzinho de Liebig, o nitrogênio pode não ser o limitante. Se naquele solo tiver faltando cálcio, tiver faltando molibdênio, não vai ter a fixação de nitrogênio no topo. Então, tudo isso é o que eu falo, que o bonito da fixação é que ela é uma tecnologia de baixíssimo custo, né, alto retorno econômico, mas ela exige alto nível de tecnologia. Então, não adianta você ir lá num solo que não corrigiu o pH, então você precisa usar a tecnologia, maximizar todas as condições de crescimento para ela poder dar todo o potencial que ela tem.
Nossa senhora, quanta informação bacana, né? Pensando aí nas boas práticas, né, como a senhora mesmo estava comentando, não é só a inoculação, a gente tem que seguir toda uma recomendação, posicionamento, a tecnologia, para que realmente a gente tenha esse retorno depois, esse benefício tão grande, né? Então, pensando aí nas boas práticas em termos de inoculação, a gente precisa pensar também em atender a demanda das bactérias, né, que a gente tem, elas, como se diz, elas dão um retorno tão grande desse para nós, mas também não é de graça, né, elas têm as demandas delas, né, eficiência do processo, da simbiose, e também na longevidade dos nódulos, porque a gente precisa que comece lá no início da cultura e vá atender a maior demanda lá no final, né. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho em relação a cobalto, níquel, molibdênio, que a gente sabe que é tão importante aí para as bactérias e para o processo de FBN. Então, vamos falar. Então, assim, o que a gente sabe? Uma planta, se uma soja, ela tem ali nitrogênio na forma de fertilizante disponível para ela. Ou uma planta que não tem esse nitrogênio, mas tem a bactéria lá. O gasto de energia, né, a preferência da planta, se ela tem o N fertilizante, ou se tem um solo muito rico em matéria orgânica, compostos assimilados facilmente de nitrogênio, ela vai dar preferência àquela que tem a disponibilidade mais fácil. Por quê? Porque na simbiose ela vai ter que despender energia e fontes de carbono para construir o processo, para construir a fábrica dela, construir os nódulos. O rizóbio dentro do nódulo ele tem demanda energética, então ela tem que desviar uma parte do carbono dela derivado da fotossíntese para sustentar esses rizóbios. Então, ela gasta mais. Se ela tem nitrogênio, ela não vai formar nódulos. Por isso que a gente... E numa cultura, no caso, por exemplo, da soja, que a gente fez tanta seleção para ela ter fixação de nitrogênio, o nitrogênio inibe muito. Por quê? Porque está lá e ela tem o processo e ela não vai querer fazer a fixação se tem o nitrogênio. Então, o que acontece? A planta também, então, a planta que está em simbiose, ela tem as necessidades da planta, tem as necessidades da bactéria, que são em pequena escala, né? Muito pequenas as demandas, mas que existem, se faltar um nutriente, é o barrilzinho de Liebig, e ainda tem as demandas da simbiose. Então, porque quando ela está fixando nitrogênio, então uma série de processos, por exemplo, leg-hemoglobina. A leg-hemoglobina, então, ela é formada como parte da planta, ali de genes da planta responsável por isso, que vai ser responsável por todo esse transporte de oxigênio na quantidade exata que o nódulo precisa, porque esse também é uma coisa muito bonita da evolução. A nitrogenase, ela não suporta oxigênio. Tá? Ela desnatura na presença do oxigênio. Mas o rizóbio que está lá, ele precisa de oxigênio para os processos dele. Então, uma série de mecanismos, e é o mais evoluído, mais uma vez, foi no caso da leguminosas com os rizóbios, então tem essa leg-hemoglobina, que é a mesma função da hemoglobina nossa no sangue, de transportar, de regular esse oxigênio de forma que consiga ser suficiente para o rizóbio, mas não chegar nem perto da nitrogenase, lá no ambiente onde está a nitrogenase. Então, essa hemoglobina, ela precisa de molibdênio, ela precisa de ferro. Então, se a planta ou se no solo os fertilizantes não tiver esse molibdênio e esse ferro, não vai ter hemoglobina, então não vai ter a fixação. O cobalto também faz parte do precursor da vitamina B12, está ligado com a hemoglobina. Então, por isso que plantas que não são dependentes da fixação de nitrogênio, por exemplo, o cobalto é essencial para as plantas que estão fixando nitrogênio. Para as plantas que não estão usando nitrogênio fertilizante, ele já é
acredito muito pouco. O níquel é uma coisa mais recente, que ainda a gente não está entendendo assim muito. Por quê? Porque o níquel ele faz parte da hidrogenase, ele tem algumas demandas ali no metabolismo dos ureídos, só que para provar que ele era essencial, foram feitos aqueles ensaios que tem que ser feito até com vidraria, que é super especial para provar que não consegue, que não tem níquel ali, então foi provada essa essencialidade. Mas no campo estão sendo feitos vários relatos e tem visto em doses, tem gente aí recomendando níquel em quilos, né? Nós estamos agora até com ensaio aqui em casa de vegetação e a gente está vendo que não, tem um limite ali, porque senão pode dar toxidez, a mesma coisa que a gente observa no cobalto. Cobalto, se passar, eu já vi muita toxidez de cobalto no campo. Então, micronutrientes, o limiar entre ser benéfico e ser tóxico é muito pequeno e se deve tomar muito cuidado. Então, mas sempre lembrar que para as plantas fixando nitrogênio, o balanço nutricional é ainda mais importante do que para aquelas que estão utilizando fertilizante nitrogenado. É engraçado, assim, vou até usar um ditado da minha esposa aqui, ela é paraibana, e o pessoal que me conhece vê que eu uso bastante. Tem um ditado lá que fala o seguinte: tudo que é demais é muito. De fato, brincar com o nutriente, o limite entre o ótimo e o péssimo é pertinho demais um do outro, né? Então, realmente, cuidar com a dose é extremamente importante. E nesse sentido, também, só falar que eu achei muito interessante o professor Ratan Lal, né? Nossa, uma pessoa que eu admiro muito, e ele, nas definições, nas palestras desse ano que eu ouvi, nesses conceitos que a gente tem procurado evoluir, de entender, até de agricultura regenerativa e tudo. E o futuro, conforme ele falou, sabe, que eu concordo em gênero e grau, e tenho adotado agora como meta, é isso, a gente fazer uma agricultura onde se produza cada vez mais com menos. A gente tem que usar cada vez menos, sabe? Porque a gente desperdiça muito na agricultura também. Então, vamos usar menos água, menos fertilizante, vamos maximizar todo esse contexto de tudo que a gente precisa e produzindo mais. Eu acho que a gente pode evoluir muito nisso. E das dificuldades nascem as oportunidades. Por exemplo, esse ano a caravana da soja era muito para isso, porque a gente recomenda muito, a gente está usando muito fertilizante. Não precisa usar tudo isso. Então, agora que a gente não está tendo tanto fertilizante, daí a oportunidade de repensar no que está sendo usado. Com certeza, trabalhar em cima da eficiência leva o Brasil a um novo patamar, né? Realmente se destaca cada vez mais em relação à sustentabilidade, que é um tema cada vez mais recorrente, e graças a Deus tem sido assim, né? O agricultor cada vez mais atento, inclusive com um olhar diferente, até podendo ser remunerado pelas boas práticas, né, que ele vem conduzindo. Né? Isso é algo que a gente acredita muito. E gostaria de até fazer uma pergunta em relação, a gente está falando aqui em dose, né, nesses cuidados, mas tem algo que a gente vê que não existe um excesso em relação ao próprio inoculante, né? Quanto mais a gente tem visto uma resposta até melhor. Eu gostaria que comentasse um pouquinho a respeito da co-inoculação. Ela que vem sendo assim, mais explorada na soja, mas que tem resultado bastante interessante, inclusive para outras leguminosas, né? Porém ainda com pouco uso, como é o caso do feijão comum, e ainda é uma técnica recente, né? Poderia comentar um pouquinho com a gente a respeito dessa técnica, né? Que é uma tecnologia que precisa cada vez mais ganhar escala? A co-inoculação é o nosso xodó, sabe? Porque realmente, mas é uma história que eu acho interessante falar, porque assim, que nem as pessoas que vocês estão aí, né, desenvolvimento de mercado, tudo isso, vocês vão muito mais, acabam indo muito mais ao campo do que a gente, né? O agricultor vai muito mais ao campo do que a gente aqui que vem testar as hipóteses, né? Então, na verdade, a co-inoculação surgiu dessas observações que vieram do campo.
Porque foi assim, a gente tinha soja, a gente provou também situação única no mundo, mas porque a gente também aprendeu a fazer bons ensaios de campo, né? Então, o Brasil tem outros países da América do Sul também, mas ao contrário dos Estados Unidos, da Europa, a gente mostrando que inocular todo ano para as condições do Brasil dá resposta. Por quê? Porque as condições dos nossos solos são muito estressantes, as bactérias estão lá, tanto que eu sempre falo para os agricultores, um agricultor que já plantou soja, já inoculou uma vez, tudo, ele nunca vai perder a cultura dele por causa de fixação de nitrogênio, nunca. Por quê? Por causa de todo esse histórico tão bonito que a gente teve desses 70 anos, o que ele colocou no solo é muito bom. Essas bactérias que sempre foram usadas e que foram recomendadas na pesquisa, elas são muito boas. Então, ele nunca vai perder, ele sempre vai ter fixação de nitrogênio. Se ele não quiser nunca mais inocular e continuar plantando soja, que daí vai mantendo aquelas bactérias ali, ele pode. Mas o que a gente descobriu? Essas bactérias estão no solo, mas elas estão em estado latente, né? Elas estão assim como que dormindo. Então, na hora que você planta a soja, a semente começa a germinar, manda lá os sinais químicos, algumas moléculas para despertar o rizóbio, para ele caminhar até a semente que está germinando, nas radículas, tudo isso. Então, isso aí demora um tempo, tá? Porque eles estão dormindo. E, graças a Deus, 99,9% dos micro-organismos do solo estão dormindo, porque senão a gente não ia ter solo, eles iam comer tudo, né? Isso é natural em todas as populações. Por exemplo, quando você colhe uma cultura e coloca restos culturais, os restos culturais lá, imediatamente a população de micro-organismos que degradam, né, fontes de carbono, e normalmente as mais solúveis primeiro, eles explodem as populações, a gente avalia e vê. Depois cai de novo e sobe a população daqueles que conseguem degradar a lignina, fontes mais resistentes, né? Então, é assim, as populações dos solos, os solos são muito ricos nessas populações, elas acordam, né, e passam a agir na hora que vem o momento que elas vão ser as protagonistas da ação, né? E isso, então, acontece com os rizóbios, eles estão lá, mas só na hora que vem a planta, ainda que a planta dele, né, que daí ele vai despertar e fazer o protagonismo da fixação. Quando a gente coloca nas condições brasileiras inóculo com bactérias que estão fisiologicamente prontas para começar o processo da fixação de nitrogênio, isso acelera o processo e faz com que o processo comece logo. E esse começar logo a fixar e mandar nitrogênio para a planta, isso aí vai refletir, em média, em 8% a mais do rendimento, que é, em média, que é o que a gente vê, tá? Graças a isso. Depois, todas essas bactérias que estão no solo, esses rizóbios, eles vão também formar os nódulos, mas o que a gente vê é que desse inoculante colocado na hora da semeadura, dá aquela nodulação na coroa da raiz, que é olha, cheguei primeiro, depois as que estão no solo vem mais para as raízes secundárias, vem mais para baixo, mas todas elas contribuindo para a fixação, mas daí tem um 8% a mais. Daí a gente lançou essa tecnologia da reinoculação, e os agricultores começaram sempre, a gente gosta muito de feedback de agricultor, falar, olha, adorei, deu super certo e tal. Não tem nada para outra cultura que vem aí, milho, trigo, a gente, posso usar o inoculante que sobrou da soja? A gente, não pode não dá certo, calma, a gente vai selecionar algo para você. E a gente selecionou, fomos à nossa coleção e identificamos a Zospirillum brasiliense, né, que era muito bom para o milho e para a soja. E a gente lançou isso os primeiros inoculantes eram em 2009, 2010, e para o milho e para o trigo, né. E daí o que aconteceu? Daí os agricultores começaram a vir assim, nossa, doutora, foi tão bom, mas foi tão bom que eu usei lá no milho, no trigo, depois eu colhi 3 sacas a mais de soja
esse cara tá louco, não tem nada a ver, né? Daí veio o segundo, terceiro, quarto, falando, não, peraí, tem coisa aí. Então, o que tinha? A gente falou, nossa, mas olha, o Rhizobium nosso, selecionado para soja, é uma fábrica de fertilizante nitrogenado. A Azospirillum brasilense, essas estirpes que a gente selecionou, era uma fábrica de fito-hormônio. Falamos, olha, são dois processos distintos. Vamos ver, primeiro vamos ver se eles são compatíveis, que não é porque é micro-organismo que é compatível. Tem uns que, nossa, que são mortíferos aqui, quando eu vou testar e chegar perto do Rhizobium ou do Azospirillum. Vimos que era compatível, né? E daí a gente viu que juntando os dois, que eram processos microbiológicos bem distintos, o Azospirillum fixa um pouco de nitrogênio, mas a gente nem precisa desse nitrogênio, o principal dele era essa síntese de fito-hormônio. As raízes chegam a ficar 3 vezes maior do que quando não usa o Azospirillum. E daí, inclusive, é mais raiz para formar nódulo e para fixar nitrogênio. Daí a gente viu que, em média, aqueles 8% que a gente tinha, dobrava, passava para 16%. E isso daí a gente lançou a co-inoculação. E foi uma coisa assim que surpreendeu, por quê? Porque a gente lançou a tecnologia em 2013, em 5 anos já está em 25%, agora já está em 30% de toda a área cultivada com soja no Brasil. Com resultados assim incríveis. Por quê? Porque mais raiz é mais tudo, né? Então, melhor absorção de água, então a gente vê que tolera mais períodos de estresse hídrico, mais aproveitamento dos outros fertilizantes, como de fósforo, de potássio, porque tem mais raiz, e tem sido um grande sucesso. Mas aí também, olha, saber o quê? Que sempre inoculante não é só o desenvolvimento ali, misturar, já é super difícil, você achar a bactéria, daí você achar a formulação que ela consiga crescer e se manter por no mínimo 6 meses, né, que a legislação brasileira exige. Daí você tem que estudar a dose. Isso aí é muito importante, é todo um pacote tecnológico. Por exemplo, Brad-Rhizobium, que nem você falou, parece que o céu é o limite. E realmente, no caso dos Rhizobiums, até hoje a gente nunca encontrou, assim, uma toxidez, sabe? Então, tem o pessoal, eu falo assim, máximo 6 doses, uma condição bastante estressante e tudo, mas tem gente que chega a usar 15 doses, eu falo, nossa, nem sei como que você consegue colocar tanto, né? Mas põe no suco, né? Então, o Rhizobium a gente não viu ainda, assim, qualquer problema em usar mais. Que nem eu falei, é uma guerra de sobrevivência, né? Então, nas condições mais estressantes, que nem do Mato Piba, hoje, aí mesmo, do Mato Grosso, então as pessoas usam mais. Já o Azospirillum, qual que é o problema dele? Que ele produz muito fito-hormônio, essas estirpes que a gente selecionou. Então, fito-hormônio é aquela coisa assim, você tem que colocar o que você precisa. Se passar daquilo, em vez de estimular o crescimento, você pode inibir. Então, a gente chegou na dose que, na co-inoculação, as Azospirillum pode ser no máximo, nessa média dos produtos que estão no mercado, 1 dose na semente e, no máximo, 2 no suco, porque se passar disso, pode inibir o crescimento em vez de estimular. Aqui vale meu ditado de novo, então. Quanto conhecimento bacana, hein? E essa técnica aí, se Deus quiser, nos próximos anos vai ser aperfeiçoada para outras leguminosas. Espero que o feijão seja a primeira delas, né, doutora? Os resultados para feijoeiro são ótimos, são excelentes. Feijão e feijão calpi, já vi. Eu vi uma movimentação, inclusive, do mercado de amendoim já dando uns passos interessantes em relação a inoculante, com resposta incrível no campo. Então, o cenário é promissor. Então, também já vi, agora que você falou, porque o amendoim é uma coisa bastante interessante, que o amendoim, aquelas coisas assim, sabe, que daí não recebeu muito dinheiro para pesquisa e parou ali. A estirpe do amendoim, a 6144,
Ela veio da África, e o Brasil é centro de diversidade genética. Só que daí ela veio lá era Ruanda lá. E daí, então, já tem, né, o trabalho aí do colega de Petrolina, da Embrapa, semiárido, e também a colega Diva aqui do Iapar, já com seleção, com STIPs também muito promissoras, e também a coinoculação com azospirina, já vi resultados muito bons. A colega aqui do Iapar também, com amendoim, conseguiu resultado muito interessante com cianobactérias também, né, que ela tinha microalgas, né, tinha um projeto com microalgas, conseguiu uns resultados também de coinoculação bastante interessantes no amendoim. Que bacana. Pensando nesses resultados tão promissores aí que a gente já está começando a ver, né, com essas outras culturas, e assim, tem bastante coisa para vir para soja também, para feijão. Comenta um pouquinho com a gente o que a gente pode esperar aí num futuro próximo, seja em termos de espécies, de estirpes, enfim, de novas tecnologias aí, de boas práticas no sentido de inoculação, que pode vir a ajudar mais num curto, médio e longo prazo. Então, nós estamos numa época que pode virar o céu ou pode virar o inferno. Nós estamos com alguns desafios muito grandes, e até Mato Grosso é um dos casos, que é o seguinte: a gente levou anos para que conseguissem a valorização, né, dos biológicos, e daí em 2020 veio o Plano Nacional de Bioinsumos. E daí o Brasil sempre tem que achar uma coisa assim, meio exótica, né? E que foi o negócio de, é tudo tão bom, eu vou economizar e eu vou produzir meu próprio bioinsumo. Então, a gente está com o on-farm, está uma situação aí, por exemplo, no Mato Grosso, a ProSoja, tudo muito a favor do on-farm, e a gente, então, está nessa luta do quê? Tá projetos de lei que, tipo, cada um pode produzir o que quiser, não tem que ter legislação, não tem que ter licença ambiental, não tem que fazer controle de qualidade e tal. Então, qual é a opinião da gente? Cada um pode fazer o que quiser, mas desde que faça com qualidade. Porque micro-organismo, eu não falei que a gente tem muita sorte hoje, que o agricultor pode nem inocular, e ele vai ter a fixação, porque ele introduziu bactérias confiáveis no solo, que foram selecionadas pela pesquisa, porque uma vez micro-organismo você introduziu no solo, você nunca mais vai conseguir tirar. E a gente já tem os únicos trabalhos conduzidos de pesquisa no Brasil, publicados, a gente já fez levantamento, não são muitos, são acho que 6 ou 7 trabalhos, que mostram que é um desastre, tá? Porque, por exemplo, a Amanda, que trabalhou com microbiologia, sabe, não é fácil, não é uma coisa que você aprende num curso de ensino à distância de 20 horas, não é nenhuma coisa, eu sou agrônoma, tenho muito orgulho disso, mas não é uma coisa que eu aprendi na agronomia, eu não ia poder sair agrônoma e ir lá produzir o bioinsumo, eu ia ter que estudar, eu ia ter que aprender muita coisa, então não é um químico que você mistura. Então, cada micro-organismo tem um meio específico que ele vai precisar, condições especiais de crescimento. Não existe um meio de cultura universal. Tanto não existe que hoje 99% dos micro-organismos a gente nem sabe como consegue crescê-los, né? E esses que a gente sabe, cada um é uma receita diferente. Então, a gente tem encontrado número incrível, por exemplo, num levantamento que a gente fez em 8 estados, incluindo Mato Grosso, de inoculantes on-farm, estava desastre total, eles não tinham brade, nem tinham azospirilo, e tinham diversos contaminantes, patógenos de plantas, de animais, do homem. Então, o que acontece? O raciocínio geral, eu produzo, é barato e posso aplicar para caramba. Então, olha, não acabei de falar que o azospirilo não pode passar de 200 ml no suco e 100 ml na semente? Já vi aí o cara falando, eu produzo, eu vou colocar 5 litros.
entendeu? Então é tudo assim, a dose errada, micro-organismo que ele acha que está aplicando uma coisa, tá outra, e micro-organismo também não conhece fronteira, né? Então o agricultor aplica aqui e vai passar lá para o vizinho. E o que? Também esse projeto de lei que estão tentando passar fala que não pode respeitar, que está livre de respeitar até propriedade intelectual industrial. Então, por exemplo, eu fui numa palestra de uma dessas pessoas que comercializam, né, esse tipo de equipamento para produzir. Ele fala assim, não, a partir do momento que eu comprei um produto comercial, que eles compram o produto comercial e usam como isca para multiplicar na fazenda e fazer o que eles acham, né, que está fazendo aquele produto comercial. Fala, não, a partir do direito do consumidor, eu comprei, eu posso fazer o que quiser. Mas não é assim, isso vai matar toda a pesquisa, todo o desenvolvimento industrial. Qual é o investidor estrangeiro que vai querer entrar no Brasil para produzir um biológico, sabendo que ele não tem a mínima garantia de respeito à indústria? Para nós da pesquisa, a gente já não tem dinheiro nenhum. Quem é que vai querer investir numa pesquisa para a gente desenvolver novos produtos para dar para o agricultor? Entendeu? Então, essas limitações. Só que o que vai acabar acontecendo, que a gente acha não é fácil produzir, depois de 3 anos, 2, 3 anos mais ou menos, os próprios metabólitos das bactérias, eles começam a corroer, tá, esses fermentadores, tanto que as grandes indústrias, elas geralmente param 1, 2 meses para soldar qualquer buraquinho e tal. Olha, indústria decente tem que ter total isolamento, por exemplo, bacilos esporula, aquele esporo não mata nunca. Ó, meus alunos que querem trabalhar com bacilos, eu praticamente mando embora do laboratório, trabalhar lá no outro laboratório, porque, olha, esporo de bacilos, você terminar com aquilo é muito difícil. Então, e o pessoal fala assim, não, você cultiva bacilos, daí você passa lá uma água sanitária, já põe o Brad-Resorb, nossa, bacilo nem com 70 graus você não mata, entendeu? Então, são coisas assim que a gente sabe que vão acabar em 5 ou 6 anos, que as pessoas vão cair na realidade de que não é aquilo, ou elas vão realmente investir muito em ter bons técnicos, que estão super em falta no mercado. Não tem bom técnico, tá todo mundo, ó, eu estou sem aluno aqui, saiu daqui, as indústrias estão pegando tudo, porque não tem gente no mercado para esse monte de gente que está querendo começar a produzir. Mas daí vão ter que ter bons técnicos, bons equipamentos, bom tudo, que eu não sei se vai valer o retorno econômico que eles estão fazendo. E, principalmente, mesmo que eles consigam produzir, não vão conseguir produzir inovação. Nós mesmos, por motivo de sobrevivência, estamos, por exemplo, agora investindo para desenvolver um inoculante que tenha metabólitos de uma outra bactéria, que vai ser um segredo industrial para não conseguir multiplicar. A indústria também vai se reinventar. E o agricultor, daí, não vai ter esse acesso ao top que pode vir agora, porque agora a gente está falando muito em moléculas microbianas, mas que passam por processos de extração, concentração e tudo isso, que não pode ser replicado facilmente num farm. A palavra, então, eu acho que fica para a gente é cautela, né? Então, o produtor precisa, aos nossos ouvintes, por favor, leve essa informação adiante. Tomar muito cuidado com o que a gente está ouvindo, acho que é necessário bastante cautela, ponderar em cima das informações, que realmente é necessário um tempo, né, para que todas as informações se equalizem aí e que se tome um caminho certo daqui para frente. Obrigado pela informação. Essa realmente é uma abordagem que eu ainda não tinha parado para refletir e que, por esse olhar, faz total sentido para a gente no campo. Eu acho que, para a gente finalizar, o recado para a safra aí, né? A gente está na iminência de começar mais uma, se Deus quiser, com bastante sucesso aí. Gostaria que a senhora deixasse um recado de boas práticas, enfim, do que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o que já vem sendo um case de grande sucesso.
Então, sabe, até na semana passada eu estava numa vídeo e falaram, então, Brasil, esse exemplo de sustentabilidade, tal, e eu falo assim, nós temos o quê? Nós temos, que nem você falou, cases, né, de sucesso, são grandes casos de sucesso e que a gente tem que se orgulhar muito, porque é exemplo mesmo para o mundo, tá? É o caso do uso dos biológicos, da fixação de nitrogênio, somos top. Plantio direto, aí, completamos 50 anos de plantio direto, um exemplo para tudo, né? Integração lavoura e pecuária, que a gente espera, sabe, diversidade de renda para o agricultor, aumentar a diversidade da nossa agricultura, maior conservação dos recursos naturais e tudo. Então, nós temos tudo, nós sabemos, e em várias dessas linhas, então, a gente mostra liderança e como a gente sabe fazer, mas nós temos também um lado negro, né, que é o lado que, infelizmente, é atacado lá fora e que não adianta fechar os olhos, porque realmente existe, né, as queimadas, queda de devastação de floresta, ainda saiu uma reportagem essa semana, tudo para pastagem, com baixíssimo número de cabeças. Então, nós temos esse outro lado, mas mostra que a gente sabe fazer. Então, o que a gente tem é que ir aumentando, né, para a sustentabilidade, que vai ser o nosso cartão postal e vai ser muito demandada daqui por diante, tá? Então, para exportação, para tudo, um selo de sustentabilidade vai ser cada vez mais importante para esses países que compram da gente. Quem compra da gente é quem tem dinheiro, e daí é o mercado mais exigente que vai também exigir essa sustentabilidade. E nós podemos fazer isso. Ser sustentável traz retorno a médio prazo mesmo. Por exemplo, agora a gente também, outra coisa, muito orgulho que a gente tá top no mundo, enquanto as pessoas estão tentando achar, a gente já está lá, que é a bioanálise do solo. Então, essa bioanálise desenvolvida, fantástica, capitaneada pela doutora Ieda, da Embrapa Cerrados, aí mesmo na Fundação MT, tem mapas incríveis, fantásticos, que mostram claramente, né, a capacidade de armazenamento do solo, de ciclagem, de vida no solo, diretamente relacionada àquelas áreas que eles fizeram práticas mais sustentáveis e que daí viram que quando apareceu um estresse ambiental, foram as áreas que conseguiram produzir. Isso mostra o quê? Mostra que preservar a vida do solo, sustentabilidade, rotação de cultura, plantio direto com qualidade, na hora que surge o problema, qualquer problema de estresse, são as áreas que conseguem produzir, enquanto as outras não conseguem produzir nada. Então, sustentabilidade não é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que vai trazer retorno para o agricultor. Então, vamos lutar, nós estamos com essa chance de usar menos fertilizante, usar aquilo que é necessário. Vamos lembrar daquilo lá que eu falei. Vamos produzir cada vez mais, com cada vez menos, então vamos ser mais eficientes e sustentáveis. Eu fico feliz demais por ter participado desse momento contigo, Neanja, Amanda, e muito obrigado por toda a contribuição. Infelizmente, o que é bom dura pouquinho, né? Nosso tempo aqui já está finalizando, passou voando esse momento, e agradeço demais a todas as informações, todas as reflexões que trouxe para a gente, e essa mensagem para iniciar uma nova safra, pensando sempre na sustentabilidade, o manejo correto, né, as boas práticas, sem dúvida traz uma rentabilidade maior para o produtor. Eu gostaria de finalizar te pedindo uma mensagem para o nosso agricultor, que está na iminência aí de começar a safra, não só para 2022, 2023, mas também para as próximas safras futuras, deixar uma mensagem para ele. Então, a mensagem que eu deixo, é claro que não podia ser outra, né? Não esqueçam de fazer as inoculações nessa safra. E, principalmente, não
fica naquela, é uma coisa que perde tempo, eu tenho pouco tempo para plantar, vou fazer de qualquer jeito. Não adianta comprar só o inoculante também, tá? Você tem que aplicar certinho lá, cuidar, lembra que são seres vivos. Então, não deixe de inocular, porque realmente traz um retorno muito grande em todos os sentidos. Que bacana. Aliás, se pudesse resumir a sua carreira em apenas uma palavra, qual delas seria? Olha, vou mostrar aqui o negócio. Eu tenho aqui tatuado N2, tá? Fixação de nitrogênio, junto aqui com o nome das minhas filhas, tá? Carol e Marcela. Então, olha, se eu falo, são minhas 3 filhas, os amores da minha vida. E elas falam que eu dou mais atenção para essa aqui, tá? Pelo menos eu passo mais horas por dia com essa aqui. N2. Então, eu realmente acredito e, olha, só vejo coisas boas. Então, eu falo assim que é um presente que a vida me deu, dessa oportunidade de poder trabalhar com uma coisa tão incrível, que leva só para o bem, que serve para o pequeno agricultor, para o grande, sabe? O agricultor tecnificado, aquele não tecnificado. Então, eu falo, é uma tecnologia realmente... Poucas podem ser assim, né? Boas para todos e de baixo custo. Eu só tenho que agradecer, foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes. Nesse período tão curto, né, como o Estevam mesmo falou, eu conheço a doutora Maria Ângela há um tempo, já incomodo ela há um tempinho, mas é sempre uma satisfação e cada vez que a gente conversa é um aprendizado maior ainda. É muita informação, toda vez que a gente pode ter a oportunidade de ter uma conversa. Então, muito obrigada, tenho certeza que vai contribuir muito, o pessoal vai ficar muito satisfeito, tirar muita informação desse nosso bate-papo. Foi demais, viu? Muito obrigada e a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço e que nem eu falei, estamos aqui às ordens, né? Para isso que a gente está aqui, para isso que a gente escolheu seguir a carreira de pesquisa no setor público, né? Para estar aqui para todo mundo que precisar, tá bom? Joia demais, foi top. Tchau, então, para todos. Obrigada, viu? Tchau, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, com certeza. Próxima eu vou falar do milho, tá? Tem várias novidades aí para o milho. Então, vamos já combinar de falar para o milho, tá bom? Pronto, combinado. Vamos deixar a próxima. Fica para safrinha. Depois que o pessoal colher a soja, daí a gente vai falar do milho, tá bom? Senhora, joia demais. Tchau. Um abraço. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.